Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Entendi, mas tudo bem. Não, ela vai conectar, então se a gente estiver conversando e eu sair, não se preocupa que eu volto. Falando ao Léo, né? Fica falando ao Léo. Fingindo que enlouqueci, que tá? É. Então, primeiramente, que prazer receber você. Um amigo querido que a vida me deu. A vida nos trouxe, né? Um ao outro. A gente se conheceu em praticamente 2013. musical nos trouxe. O musical. A gente fez Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. 2013? 2013. É mesmo? Você se divertia, eu amava te ver em cena. Ah, cara, eu me divertia. E era um grupo bom, né? Foram 2 meses de ensaios. Eu adoro muita gente. E era muita gente, né? Era uma bagunça entrando boa. e saindo era uma bagunça boa. Acho que era um elenco de quase 20 pessoas, 30. É um elenco que não existe mais praticamente. De 25 pessoas, era muita gente. Direção de Charles Miller. Charles Miller e Cláudio Botelho. Foi uma época maravilhosa. Eu faria aquilo brincando. Eu queria viajar o Brasil, mas peça, os produtores... não sei se separaram, alguma coisa assim. Você e Gregório do Vivier, que dupla. Nós Letícia todos. Colin. É engraçado, eu construí grandes amizades ali. Renatinha Hit. Tinha muita gente. A Eu gente conheço acabou... até todos, até hoje. O bom é que vira e mexe a gente acaba se reunindo. É bom, você vai reunindo amigos nos trabalhos, né? Alguns viram colegas, você encontra 9, 7 anos depois. Mas sempre e tem outros você carinho. gruda, que nem carrapato. Como você pega como a gente. E vem cá, você começou no teatro, né, com Asdrubal. Então Foi. você vem de um trabalho de companhia de teatro. Como é que foi esse começo, assim, entrar numa companhia de teatro? Não entrei numa companhia de teatro, na verdade. Era um grupo de amadores, digamos assim, porque não tinha um exercício profissional ainda. E um grupo que estava... Eu tive muita sorte, porque... Mas você já fazia teatro antes, não? Não, eu cheguei a fazer um dia de Maria Clara Machado, eu fiz a arte. Sente a raiz, não sentia nada, falei, não dou pro negócio. E eu fazia uma espécie de psicanálise de grupo. Na época, por dificuldades mesmo de encontrar o que fazer, não sabia o que eu ia fazer na época. Eu era bancário, encontrei a Marta Rosman, eu fui bancário. Que máximo. Por mim, eu seria bancário até hoje, porque eu gostava tanto de trabalhar. Jamais pensei que você tivesse sido bancário. Devia ser um barato, porque você é super extrovertido. Eu era um bancário, mas eu trabalhava numa companhia de financiamento de carros e tudo mais. Então, o que me obrigou a lidar com o público. Então, aí eu comecei a gostar de lidar com o próximo, que até então era muito tímido, era muito introspectivo. Então, acho que isso me favoreceu muito a crescer, esse trabalho. E, paralelo a isso, não sei quem da minha família ficou de mãe, né? Perguntou, meu filho, você não quer fazer um negócio de grupo? Na época, para mim, era um negócio de grupo. Era um terapeuta calado, mudo naquela época, não conversava, e um bando de pessoas neuróticas. Uma delas era a Marta Rosman, que me achava muito engraçado. As pessoas me achavam muito irreverente. Nossa. E eu não entendia como eu era irreverente, as minhas tiradas, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, você não quer fazer... Eu vou fazer um alto de Natal. Eu vou fazer um alto de Natal na minha casa. Estilizada, era o menino Jesus, era mulher de um cara riquíssimo. E ela fez, eu era um dos reis magos, que entregavam bujão de gás. Gente, bujão de gás. Era adaptado, né, para coisa claro, moderna. É uma coisa bem moderna. Então, um entregava a elétrica, o outro, sei lá. Só lembro que eu entrava com aquele bujão, entrava mudo, saia calado. Mas eu gostei muito dela. Aí, num determinado dia, ela falou, ela tem um grupo que vai estrear daqui a 20 dias, que está ensaiando no CIB, com uma peça ótima, e eles estão sem um ator. Eu acho que você poderia ir lá, porque pessoal, enfim. Aí eu fui na cara de pau, no CIB, Centro Israelita Brasileiro, ali em Copacabana, e era o Asdrubal, uma parte do Asdrubal,
Minha barba tá crescendo, vou fazer um viquinho daqui a pouco. Eu vou fazer assim, Tomando esse. Não, aqui é esse aqui não, tá? Mas viquinho sim. E aí eu cheguei lá, eles estavam. O Hamilton Vaz Pereira estava fazendo o papel, que seria o meu papel. Fui lá no Centro Israelita Brasileiro, uma sala enorme, um eco enorme. Não entendia absolutamente nada, aquelas pessoas indo e voltando. E fui lá só ver, não sei nem se tive algum contato com eles. Fui eu e mais um outro ator, que eu nem sei se continua sendo, se foi ator, depois se esqueceu foi virar outra coisa. E aí nós fomos num colégio aqui, mais para frente, acho que meio, aí já era teste. E era eu e esse mesmo ator, que eu não sei quem é, estava a Regina, Milton e tal, estávamos numa sala de aula, Colégio Almeida, aqui na Rua São Clemente, existe até hoje. E aí me deram um professor para fazer. Era o quê? Uma cena? Tinha que fazer uma cena? Era uma cena. Uma improvisação? É só uma ou cena, eles iam escolher. Imagina um grupo de teatro amador metido a besta, né? E aí eu fiz, porque eu me lembrei do Nanini dando uma receita num espetáculo com o do Zé, Wolf Maia, com Marieta Severo, que eu esqueci o nome, o musical Camila Amado. Eu vi não sei quantas vezes, que na época eu morava numa república que o Duzek, compositor, cantor, também morava. E aí eu fui lá ver, vi uma vez, duas vezes, e o Nanini começava a improvisar, eu fiquei enlouquecido. Aí na hora que falaram, faz um professor, eu fiz um professor de geografia que falava sobre o encontro da água do rio com a água do mar, um fenômeno chamado pororoca. Eu não sei de onde me surgiu falar sobre a pororoca. Falar sobre a pororoca, ou se eu falar sobre a pororoca, ou se foi o Hamilton que me deu essa ideia. Só sei que eu fiz a pororoca. E o professor era um dos personagens da peça O Inspetor-Geral, que era uma peça louquíssima. Sim. E que alguém dizia, o texto incrível do Gogol. Do Gogol, é. E alguém dizia que um inspetor ia passar pela cidade e a cidade toda tentava se comportar, que todo mundo era errado. Na verdade, não era um inspetor-geral, era um farsante que passou por ali, viu aquela cidade a seus pés, se deu bem, né? E que no final se descobre, etc. e tal. E cada um tinha dois personagens. Um deles era o professor Ludovic. E essa aula foi um sucesso, cara. Que era uma coisinha pequenininha. Mas você fazia acontecer. E que eu fazia assim, aí conheci Regina Casé. Sim. Aí depois o Asdrubal virou eu, Hamilton e Regina Casé. Antes tinha Daniel Dantas, tinha muita gente. Vocês passavam muito tempo em ensaio, em sala de ensaio? Ensaiávamos muito tempo. Criando, mas como é que é? Surgindo? Surgindo ideias de cada um. Que massa. Primeiro nós trabalhamos com duas peças, que era o Inspetor-Geral, depois a segunda foi o Burrei, até que a crítica falava assim, que nós éramos maravilhosos, etc. e tal. Mas por que a gente pegava um clássico se a gente mudava tudo? Não era melhor fazer um texto? Poxa. Aí começamos a fazer os nossos textos. Juntavam e o quê? Juntávamos uma troca de ideias e ia construindo? O Hamilton meio coordenava, ele vinha com pequenas coisinhas assim, falava, você, Guilherme, vai para o canto, fulano e fulano, vai para o canto, fulano e fulano, dependia. Muitas vezes era eu, Regina, que saía muita coisa de última hora, porque a Regina chegava no canto, ela conversava sobre 300 mil coisas, e tinha o Evandro, que era a qualidade Asdrubal, que o Evandro é tudo muito correto, Evandro Mesquita. Mas o Evandro já veio da terceiro grupo, junção do que grupo, juntou muita gente. E o último Asdrubal estava o Evandro, Regina, eu, Patrícia. Patrícia também. Patrícia Travassos. Eu tive a oportunidade de assistir o documentário e fiquei fascinado. Era muito legal.
É isso, um grupo Era de muita amigos que se gente, juntam para fazer arte. Ou um grupo de pessoas que se tornam amigos a partir do a partir teatro. dali, e como é transformador isso, né? Como o público abraçou vocês também numa época que era... Era uma época que se falava de teatro sério, né? No teatro postura, contra a ditadura. A gente não estava aí para a ditadura na época. Vocês não estava ligado. Meu irmão tinha sido preso, invadiram a minha casa. Gente. Mas é que eu não aquilo não era para mim. Aquilo não era para mim um transformador para virar alguma coisa. Aquilo é uma política, como até hoje é. A política não me transforma em nada. Eu vejo como... E o humor dá para ser político também. Né? Eu não estou nem aí para presidente Bolsonaro. Não acho graça, né? Eu acho você patético. Vive a sua vida fazendo o que mas eu não vivo a partir da entradas e saídas de político. Sofrendo com eles. Nem acho que política é um bom prato para mim. Porque tem humoristas que fazem da política um prato para... Eu gosto mais de trabalhar com situações. Eu também. Eu acredito muito no artista sem partido. A gente não tem partido. Não tem. Nosso partido é o palco, não se posicionar. Tá ali, o público. Se gritar assim, Lula livre, para mim parece que é uma mosca. Porque eu não me adapto. Não é um assunto que eu queira... Que te engaje, né? Que naquele espaço do teatro que eu queira... falar sobre, né? Agora, se eu ver um público no celular falando, é um prato cheio. Isso já é algo... Eu digo, você quer que eu pare? A gente pode esperar, responder? né? Você não teve um momento que, nessa última peça que você fez, que alguém estava no celular e você interagiu com a pessoa? Eu interajo muito fácil. Mas não no sentido assim, achei aquilo um bom momento. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo Convencer, e a falecida Ada, ela fazia a secretária e eu também fazia um dos funcionários ali daquela empresa maluca. E eu lembro que a deixa era, vocês dois entravam e eu entrava logo atrás para falar alguma coisa, não lembro do texto. E era a minha única cena que eu tinha com você, era o único momento de interpretação que eu tinha com você. Eu lembro. E eu lembro que um dia a Ada saiu, foi pro camarim se trocar e você ficou sozinho. Sozinho. Você tinha que falar com ela. E eu ficava assim, chamo a Ada, não chamo. Fui no camarim, chamei, ela já estava trocando de roupa. E para mim e as pessoas acharam que era improviso aquilo. Isso, mas eu acho que o mais incrível é esse E como ela estava sempre atrás de mim, e eu falava... E eu falava, o que você acha? Como é que era o personagem dela? Sei lá. Ela era uma secretária que, tipo, não tinha muito o que... Senhorita... esqueci. Senhorita. Os nomes eram difíceis. E ela não veio, pronto. Não. Aí você ficou ali até desfazer aquela cena. Eu, jovem, eu não sabia se eu entrava, se eu não entrava. Mas na hora você... Eu deixei você e foi a coisa mais incrível. Mas na hora você não... Acho que não bate... Não, mas eu acho que tem uma coisa também, né, de você se sentir... Falei, cara, como é que eu vou entrar na cena? O que eu vou fazer? Porque uma coisa é você ter... Eu acho que é uma técnica também desse improviso. Você tem uma coisa do improviso que vem muito fácil, né? Eu acho que eu não tenho... Assim... O que me caracteriza mais para isso é que eu não tenho medo do público. Isso é muito legal. Então, se eu errar, eu paro, conserto o microfone... Falo o que comigo acontece, começo a contar minha vida, sei lá. Mas eu tenho uma intimidade com o público. Primeiro assim, me divirto muito. Fico olhando lá da coxia, eu vejo quantas pessoas estão de óculos escuros. Quantas estão de óculos de grau, quantas estão de braço cruzado. Você consegue ver tudo isso? Eu fico brincando com aquilo. Não durante a minha... Mas antes de eu entrar em cena, que eu fico assim, eu falo, nossa, muita gente. Porque e lembra no Como Vencer, a gente também tinha essa cortina que não dava... O público não via a gente conseguia ver o público e a gente não via. Ele tinha um buraquinho ele assim. tinha... Era meio que uma cortina... Eu não tem um nome essa tela. Que parecia um filó, mas era todo assim vazado. Isso tinha. E a gente conseguia ver a plateia chegando no Oi Casagrande, que a plateia... Exatamente. Está no palco, a plateia fica para cima. Então a gente ficava ali, fulano veio hoje. Eu lembro que a Bárbara Dora foi, e todo mundo assim, nervoso, né? A crítica de teatro, todo mundo nervoso. Mas eu nem gosto muito de crítico, saber. De saber quem tá, quem tá aí, aquele teu amigo que tá aí. Porque para mim, público é público. Público é público. Ele não tem uma cara, Mas você fica nervoso, dependendo de quem tá? Você fica alterado, né?
Fernanda Montenegro na plateia, da sua peça. Você fica mais Não, eu não nervosa? fico alterado Não. com... Porque é conhecida Fernanda. também, né? Tem uma Sei, amizade, então... mas também existem peças e peças, né? Exato. Eu acho que o que te leva a ficar mais nervoso talvez seja uma insegurança. Eu não fico, eu não gosto de saber que eu acho chato. Mas se Que você eu vou olha, entrar você em acaba cena. vendo, não? Mas eu vejo, filho. Tá. Mas Se alguém te conta... se alguém me conta, eu fico procurando essa pessoa, me dá um trabalho. Até achar onde E eu é que fico tá até sentado, achar, falei, onde tá é que lá, não vou sentado. olhar mais pra lá. Não vou olhar mais pra lá, que você não tá achando. Você olha pra todo mundo, Você olha né? pra todo mundo. Eu não gosto, tem como. eu sou uma pessoa que eu também gosto de fazer observando. Se o texto está no outro, alguma coisa, eu tenho esse tempo de olhar. Eu adoro descobrir. Eu gosto as pessoas. porque eu não Aí você vê gente fui. dormindo, você vê gente no celular, Já, você vê gente. nossa, você vê tudo, né? você vê tudo. Vê tudo. E eu fui criado sem a quarta parede. Que falar a quarta parede, aquela parede invisível. Falar, não vou falar para ninguém. A não ser quando é um pensamento, Claro, você tem um tipo de interpretação, e quando você não enxerga, quando você não enxerga mesmo, você só Você, finge, exatamente, né? só Que tem finge gente tá que não ali, enxerga, né? E às vezes está muito assim, mas com o tempo, por mais claro que seja o palco, você vai vendo a quarta fileira, quinta fileira, sexta fileira. E você gosta dessa coisa da repetição do teatro, dessa oportunidade que o teatro dá? Eu gosto. De poder fazer de novo, de poder... Gosto. Tá Eu não ali. gostava, não. É. Eu passei a gostar. Porque não é repetição para você. É cada dia um dia. Cada dia é um público, público. cada dia é uma manifestação, Exato. numa hora. Tem o público mais calado, o público, Um público que mais ri calado. mais. E esse daí tá difícil hoje domar essa gente. E tem aquele também fácil demais. Você chega e dizer, Já não. eu falei, mas por que mesmo, gente? Nem falei nada. Não falei nada. Falei, a gente vai ter que domar eles hoje. E viajando, você já viajou o Brasil inteiro fazendo peça, praticamente, né? Chegou a fazer Portugal também? Não. Nunca fez Portugal? Fora do Brasil, todo mundo faz essa pergunta. Eu nunca fiz Portugal. Nunca fez Portugal. Eu fui o máximo que eu fiz, talvez o máximo de temperatura, né? Foi Belém. Nossa, quente. Quem? Eu acabei de fazer uma turnê. A manga cai em câmera lenta. É uma coisa incrível, ela se espatifa naqueles carros. Eu via tudo em câmera lenta. E eu ia para Manaus. Aham. Eu já tentei ir a Manaus muitas vezes. Tem um teatro incrível lá. Incrível lá, diz que o público é incrível. também nunca consegui. Eu sou louco para conhecer a floresta, mas eu odeio o calor. O calor, né? Calor e mosquito, né? Então Porque é tava logo. fui eu e Débora Bloch, fica comigo essa noite em Belém. Fizemos o Brasil inteiro. Chegamos em Belém, eu olhei a Débora, aquela nórdica, Cabelo colado. igual uma né? palafita. Falei assim, Débora, a gente não vai aguentar Belém. Ela falou, não vamos Belém, não. A gente não tinha que fazer, só comprava prato Marajó. Sabe prato Marajó? Que é lindo, né? É lindo. A gente não tinha que fazer o dia inteiro. E era um calor. Nossa. E o teatro era lindo, o ar-condicionado lindo, aquele teatro de Belém. E esse texto do Fica Comigo era de quem? Era de vocês, É não do era? Flávio de Souza, Flávio de Souza. paulista, E vocês rodaram Ele o foi Brasil feito inteiro, pela né? Marisa Hort e Carlos Moreno, São Paulo. Eu fazia o Ricardão com a Shirley e o Guilherme Caran na época na TV Pirata, que a gente gravava assim 7 cenas seguidas para nas outras semanas não precisar montar cenário. E aí eu ficava horas na cama com a Débora. Horas, a gente ficava conversando. Falei, vamos montar uma peça? Começamos a ler. Teve uma hora que ela foi para Paris. Eu falei, começamos a procurar uma peça com 2 personagens. Aí eu fui para São Paulo procurar uma peça com 2 personagens, fiquei sabendo que a Marisa e o Carlos Moreno estavam fazendo uma peça num teatro Igrejinha, ali no Bexiga. Aí eu fui ver a peça, era ele no caixão. Na época eu estava fazendo Reverso à Psicanálise, com a direção da Marília Pera. Aí eu fui lá e vi aquela peça, achei aquela peça interessante. Que legal. Falei, que peça interessante, porque é uma pessoa, uma viúva recebendo o marido falecido na noite anterior,
E no meio da peça, eles revivem. A peça volta ao tempo. Aí eu falei, aí eu fui lá, a Marisa falou, olha, nós estamos acabando aqui, você não quer fazer? E eu perguntei para ela assim, você faria comigo? Ela, não, porque eu já adoraria fazer. Aí eu falei, Flávio, vou fazer essa peça. Vou mudar ela toda. Aí chegamos no Rio, começamos a procurar diretor, eu e Débora. Um diretor, 2 diretores, faziam um ensaio, não é? Aí falei assim, vou chamar o Jorge Fernando. Porque o Jorge Fernando sempre falou muito da morte, da coisa da espiritualidade. Tinha uma ligação. Eu falei, Jorge, não vai ter escada. Só para dizer para ele que não é ser show. Aí conversei, levei ele para um bar, levei ele para um restaurante, antes da Débora. Falei, estou fazendo uma catequese ali. Conquistando. Aí veio ele, dirigiu. E foi um fenômeno, né? Um mês. Falou, vai com improviso, você vai receber as pessoas chorando, vai levar para conhecer o seu marido. Aí, meu filho, um dia, eu estava na cama, eu tirei o caixão, botei na cama na casa deles e tal. Aí veio um cara e bateu no meu pé. Não. Que o palco era pequenininho. Aí fez assim. Aí eu falei, não fico mais deitado, não. Porque o teatro é uma coisa que você estabelece o que é. Exato. A mesma coisa, não muda nada. Exato. Ela chorava na entrada, no saguão do hotel, muito obrigado. Ele morreu tão tranquilo, muito obrigado por você ter vindo. E a pessoa não entendia nada, não sabia por que ela estava chorando e tal. Ela falava, olha, tá. E de repente eu entrava, tirava o sapato, e deitava e pronto, começava a peça. Gente, que maravilha. Deu no mesmo, né? Claro, com certeza. E durou o quê? 2 anos, 3 anos? Nossa, durou 7 anos. 7 anos, que maravilha. E fez o Brasil inteiro? Brasil inteiro várias vezes. Que máximo isso, hein? Eram outros tempos, né? Que o teatro... Mas olha só, quando uma peça ela dá muito certo, ela dá muito certo, né? E aí você vai conquistando públicos com ela. Você vai para um teatro de 300 lugares, depois você vai para um de 500. Nós estávamos já em 3.000, 3.500. Já fazendo... E é muito bom porque a sua interpretação também ela vai acompanhando. Vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Não é? Quanto mais Porque você faz... Fazer para 1.500 não significa gritar. Exatamente. Claro, você tem... Já botamos o microfone aqui, botamos o microfone aqui. Amplificar a sua voz, né? Mas você sente que hoje em dia tem esse público assim para assistir uma peça? Você acha que teria? O público tem esse interesse, se for uma coisa boa? Tem. Eu sinto que o interesse está meio... Assim, as pessoas não estão muito interessadas no teatro. Hoje em dia com Netflix, com todas as outras opções que você tem. Mas o teatro não tem jeito, não tem como botar uma coisa no lugar. Eu não vejo Netflix como teatro. Porque eu não vejo cinema como teatro. Sim, que o teatro é único, né? Eu acho que é único, uma manifestação única. E depois ele é feito vivo, para quem quer. E também ele não necessariamente ele tem que ser visto por 5.000 pessoas em cada... O teatro pode ser feito numa temporada de 400 lugares, 3 meses no Rio de Janeiro, 3 meses em BH. Com certeza. Porque BH tem um público igual, Recife tem um público igual, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Goiânia. Tem muito lugar. Sair do eixo Rio-São Paulo e fazer essa quer dizer, se você é comparado agora, a dificuldade talvez seja maior. Sim, sim. Por conta dos incentivos, eu acho que também... Porque a gente tem poucos incentivos fiscais. Nessa época, nós tínhamos não era uma empresa, era uma organização política, dentro da política, cuidando de verbas para peças profissionais, amadoras, semi-amadoras, festivais de teatro, para que as pessoas façam e cultivem o hábito de ir, né? De ir ao teatro. Formação de plateia, né? Ainda tem muito, assim, mas
Não sei, eu sinto que Não, tá teatro vivendo um sempre momento, foi difícil. Sempre difícil, né? Sempre difícil. As pessoas querem convite para teatro. Não querem pagar. Ninguém quer pagar, Pagam exato. Nem tudo. que seja meia. Eu falo para minha família, Né? gente, vocês não vão ver peça minha? Por quê? Vai ver dos outros, ué. E a transformação é muito legal, a olho nu. Você vê o cara se transformando em cena. Troca de figurino, é ao vivo, é o erro. Porque porque errar errou, né? Não tem como. No vídeo se conserta, né? Falando em vídeo, você, né, fez... quantos anos foram de temporadas de Os Normais? Normais foram 3 anos. 3 anos. De temporada em televisão. E depois mais 2 filmes. Você chegou uma época que começou a colaborar com o roteiro também, né? A gente colaborava sempre. Eu tinha sempre tive muita afinidade com o Alexandre e com a Fernanda. Mas tinha muita coisa do improviso? O texto chegava e na hora de gravar tinha... Não, eles escreviam muito bem. Sendo que algumas coisas, algumas situações, eles não davam os 100% que eles já sabiam, que tanto eu como a Fernanda renderíamos de uma certa forma. Aí depois de um tempo, ele até falava assim, o Alexandre mandava, improvisem aí. Porque era uma coisa que acontecia. E o Alvarenga, Zé Alvarenga, que dirigiu, ele fazia questão de não repetir muito. Ele vinha da publicidade. Então fazia 1 take, 2 takes? 2 takes, um problema técnico, digamos assim. Que nós começamos a espontaneidade. Os Normais foi o primeiro programa a trabalhar com HD na televisão, né? Então, assim, eles apostaram tudo nos Normais. E era um programa que vinha depois do Globo Repórter. Era tarde da noite. Ninguém via. Eu ficava jurando pro Globo Repórter Acaba mais cedo. ter bichinho. Se fosse NPS, ele estava fudido. Gente, porque o público caía. Aí o público começou a se interessar, porque Os Normais era um programa que eles se arrumavam para sair. Os Normais eram uma espécie de estímulo sexual da noitada de sexta-feira, entendeu? Eu não sabia nada disso. Gente. Pessoas me falavam. Eu não saio sem ver Os Normais, não saio. Aí virou. Que loucura. Porque naquela época nem tinha também o streaming, que hoje em dia tem. Você nada de nada. Os Normais, depois eu recebi o CD já com tudo. E como era o ritmo de gravação? Era puxado? Era muito tranquilo. Era? Era, para te falar a verdade, nós tínhamos o horário de 1 às 9, a gente começava às 2 e acabava às 7. Quantas vezes por semana? 1 vez por semana? Os Normais? Vocês gravavam o quê? Cara, agora eu não sei te dizer. Vocês gravavam por temporada? Porque hoje em dia é assim, né? Você grava a temporada... Não gravávamos temporada, não. A gente gravava... Ia gravando conforme ia passando. Porque assim, a casa da Vani... Não, a minha casa era mais usada do que a casa da Vani. A Vani ia para minha casa, então deixava tudo na minha casa. Então o quarto do Rui... Ficava ali já montado. Era, digamos, o quarto do Rui era 60% do programa. Um restaurante com o casal, que eles vão chamar, era sempre o primeiro restaurante, para depois ir para o motel, para depois não dar em nada, né? E depois voltar de carro. E o programa não acabava. Não acabava no sentido assim, você continuava falando. Ficava ali. E vinham os créditos, que foi uma ideia nossa mesmo. Muito legal isso. Era muito Porque legal. A ideia era passar que o Rui e Vani não eram só um casal. Porque como casal dava tudo errado para eles. Eles eram ótimos colegas. Ótimos colegas, eram mais amigos. Companheiros para sair. Ela sempre queria uma coisa... Vivia uma situação inacreditável. E ele falou, não... Ele queria descansar, porque ele vinha do trabalho, sabe? E que química de vocês dois, né, cara? Que bacana. Vocês já tinham trabalhado juntos antes? No TV já Pirata? Tínhamos trabalhado, não juntos. Tá. Porque foi um acerto ali, Foi um né, acerto. A gente estava vindo de uma viagem da África. Que legal.
que eu chamei a Fernanda, que na época ela estava se separando, eu só chorava. E nós fazíamos o 5 Vezes Comédia. Ah, já estava no teatro. Ela fazia a primeira cena do 5 Vezes Comédia e fazia a última. Gente. Ambas dirigidas pelo Hamilton e ambas falavam sobre aventuras, sobre esportes radicais e tal. Sim. E eu gostava muito disso, ela gostava muito disso. Aí eu falei, vamos viajar para a África. Eu sempre quis ver elefante, leão, essas coisas. E eu não dei tempo dela. Eu acho que eu peguei e resolvi a viagem toda. Vamos nós e o Bro, um amigo nosso. Foi ótimo, uma viagem à África de bicicleta entre país e outro. Que massa. Tudo ali no Zimbábue, Zâmbia. Curou da separação. Curou da separação. Ela chorava um pouco com a mãe no telefone. Eu falava, girafa. Agora vamos safari. Vamos safari, a girafa. E foi demais. E quando cheguei, o Alexandre falou, olha, escrevi um programa para você fazer agora. Que legal. Eu falei, mas que eu estava no Super Sincero, que eu adorava o Super Sincero. Super Sincero era muito legal também. Que era o texto do Alexandre também, né? Texto do Alexandre, fiz Minha Nada Mole Vida, do Alexandre. Alexandre escreveu TV Pirata, muita coisa, acompanhou minha vida. Que legal. E aí eu falei, bom, a noiva eu já tenho. Que aí você pensou logo na... Não, eles tinham pensado em outras atrizes que já estavam contratadas da Globo, que eu falei, não vão. Essa daí vai dar show. Primeiro que a Fernanda não era muito conhecida, ela ia dar muita credibilidade pro casal. Claro. Porque se fosse eu e uma conhecida, ia ficar meio assim novela, sabe? Aí já tinha porta-retrato com ela, já tinha tudo com ela, fui botando. De viagem, que legal. E eu ganho muito quando eu quero mesmo. Eu convenço a cada um individualmente. Valeu. E eu convenci a cada um individualmente. Que maravilha. E você tem uma preferência, teatro ou TV? Olha, atualmente eu gosto de tudo. Sim. Dependendo, você consegue se divertir? A gente sente o cheiro, né? Do quando trabalho quando ele está indo, né? Quando ele vem solto, quando ele vem meio... Quando ele vem meio travado, não significa que ele vá ser ruim. Sim. Mas que você precisa destravar, vai te dar um trabalho. Vai te dar um trabalho maior. E esse trabalho não é você estreia amanhã, né? Você estreia no que vem. Exatamente. Agora, um que já vem pronto... É mais prazeroso, né? Por exemplo, eu não tinha muita experiência de participar de ou filme, ou teatro, ou qualquer coisa que não fosse uma coisa de turma. Porque eu vinha de turma, entendeu? O Asdrubal era uma turma. Então, o 5 Vezes Comédia... Era uma turma também, né? Era uma turma também. O musical Como Vencer na Vida, eu fiz logo uma turma. Faço logo a feijoada no sítio, entendeu? Vai me sentir em casa, para achar que nada é problemático assim, que a vida é boa. E, Luiz, assim, se você tivesse um recado para essa juventude aí que está começando a fazer teatro agora, quer fazer TV, qual dica você daria assim, para um ator iniciante? Que primeiro focar onde você quer, né? Sim. Você quer fazer televisão, porque geralmente é assim... eu quero ser ator. Pronto, quero ser ator já é uma coisa muito definitiva. Eu quero fazer televisão não significa que necessariamente a pessoa queira ser ator. Sim. Ou eu quero fazer teatro, a pessoa pode ser um excelente cenotécnico. Exato. O teatro precisa de várias funções, assim como a televisão. Sim. Agora, eu acho você captar aquilo que você pretende, focar naquilo e o que você já tem daquilo. Porque a gente não tem tudo, a gente tem aqui, né? E o que você está disposto a aprender. Porque o caminho é longo e maravilhoso, né? Você está sempre aprendendo. Você é responsável, né? O legal você é completamente responsável por aquilo que cativas. Que é o público, os seus fãs, etc. e tal. Então, assim, não existe uma receita. Existem pequenas fórmulas, atenção, foco. E a sua é levar no humor, né? Você tem uma leveza, um espírito tão... Não é levar no humor não, Gui. Mas eu acho que é na leveza, que a vida precisa.
Mas eu acho incrível, assim, a convivência com você, como você passa essa coisa de, tipo, eu nunca te vi um cara estressado. Você não me viu? Já me viu várias vezes. Nunca puto com nada, assim. Eu falei, gente... Não, é que... Você você sempre, mesmo quando você quer dar uma cutucada, você dá uma cutucada com a leveza. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana isso em você. Eu me preocupo com isso, né? Você se preocupa como isso vai... Como eu não sou assim o tempo inteiro. Como diz a Betânia, eu acordo tão chata. A Betânia falou assim, eu acordo, parece que eu sou uma coisa, aí eu vou da tarde, fico achando aquilo tudo tão ruim, aí eu tomo aquela primeira cervejinha, às 4 horas, aí eu já vou... Já vira... Ficando... Já vai dando uma relaxada. A vida é muito assim, a profissão é muito assim. Não é full time, 24 horas, você é aquilo. Você não é aquilo todo dia. Exato. Você não é aquilo toda hora. E você aprende com a convivência. A convivência é uma coisa muito importante. Eu me forço a sair. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa, mas eu me forço. A sair, eu falo, não, hoje eu vou para a rua. Isso. Quem está afim de ir na rua comigo? Hoje eu tá com problema, então não vai. Vai o próximo. Aí vou escolhendo quem já está na rua, que é meu amigo. Porque eu gosto, e mais que gostar, eu preciso daquilo para viver. Porque eu acho que o meu trabalho não é de autoconhecimento, é de conhecimento. Sim. Entendeu? Você vai se autoconhecendo na medida que a coisa vai, independente do trabalho, da medida que a vida anda, né? Mas a convivência é uma coisa muito importante com o próximo, seja ele qual for. Você vai lembrar dele em algum momento, se tiver... você não faz personagens pensando em pessoas? Claro. Eu faço, em 20 mil. Falo, caralho, essa hora era um amigo meu, é a cara do amigo meu, é a cara de uma amiga. Você vai juntando, vai fazendo um desenho. Luiz, muito obrigado. Estou muito feliz por eu também. Ter aberto sua participar casa, do seu programa. Eu, ator. E assim, realmente eu acho que é de extrema importância assim, esse diálogo sobre o ofício, falar sobre o ofício, falar sobre... falar com alguém tão importante quanto você. Eu não sou importante. É importante no sentido artístico do Brasil, do humor. Tomara que sim, eu fico feliz. Tem uma figura marcante. Eu fico feliz quando as pessoas falam isso. Eu não sei nem que eu sou alto, só quando a pessoa fala, nossa, você é alto. Você é alto. Falei, é mesmo. Então, assim, muito obrigado. Obrigado, meu anjo. Obrigado. Siga aí juntos, se divertindo e sucesso, tendo né? um bom tempo. Saúde, sucesso. Que a gente consiga sempre rir de toda a maldade. Seus dentes estão todos brancos. Toda branca agora. O meu também já vi, né?